Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque com o jornalista Williams Clementino de Souza. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, né? Um prazer enorme, uma satisfação, um privilégio para mim estar aqui. Vamos começar, antes da gente entrar na parte do jornalismo, falar um pouquinho da sua trajetória pessoal. Você é nascido no Rio de Janeiro, né? Isso, eu sou nascido no Rio de Janeiro, eu cheguei em Jacareí com quase 7 aninhos, estudei na escola Lamartine de Lamare, aí depois continuei sendo criado em Jacareí, somente por volta de 13, 14 anos, quando eu estava com 13, 14 anos, eu saí para morar 2 anos e meio em Natal, no Rio Grande do Norte, para conhecer minhas avós que eram vivas ainda. E aí eu acabei ficando 2 anos e meio, minha mãe veio depois de 2 anos, eu fiquei morando, depois voltei para Jacareí, e aí de Jacareí, então, fiz a Universidade de Brás Cubas, depois a Brás Cubas, aí no jornalismo, depois muito tempo à frente eu fui fazer a faculdade de complementação pedagógica, que me habilitou também lá na frente, muitos anos depois, no jornalismo, como professor. Você tem lembrança da sua infância no Rio? Tenho bastante lembranças curiosas. O Rio de Janeiro, naquele período... Na cidade do Rio que você nasceu, né? Eu nasci em Duque de Caxias. Duque de Caxias. Eu morei em Duque de Caxias, né? Mas, na verdade, eu sou carioca, que eles falam da Gema. Por que carioca da Gema? Carioca da Gema é que nasce no Rio de Janeiro mesmo. Então, como eu nasci no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, minha mãe conta, e então, na verdade, eu sou carioca da Gema, mas, na verdade, morei em Duque de Caxias, a maior parte do tempo. Que é a Baixada Fluminense, né? Considerada a barra pesada ali também do Rio. Não sei se hoje o Rio pode se dizer que só a Baixada seria... O Rio inteiro. O Brasil, de uma certa forma, hoje tem umas questões de segurança aí que estão complicadas, né? Que não são somente Rio e São Paulo hoje, não é só nesse eixo, né? A coisa se alastrou bastante dessa forma. Mas eu lembro que nós soltávamos muita pipa, jogava bola de gude, jogava muita bola na rua, né? Porque o Rio daquela época, então, você tinha muitos espaços ainda não ocupados, não tinha conurbação urbana ainda, né? Você não tinha muita população. Então, as crianças naquela época brincavam, era carrinho de rolemã, era bola de gude, era pipa. Meu irmão, por exemplo, era especialista em soltar pipa, né? Em fazer pipa. Ele pegava desde o bambu até o Washington, que é o irmão mais velho. Na verdade, são 10 irmãos no total. 10? 5 homens e 5 mulheres. Infelizmente, quando eu voltei agora em janeiro para Jacareí, para morar, faleceu uma dos 10 irmãos, né? Você é qual dali dos 10? Eu sou, por exemplo, nasceram, deixa eu ver, eu acho que eu sou o 7º, né? Abaixo que nasceram pós o meu nascimento, teria o Wilton, a Kátia e a Kelly, 3. Então, na verdade, eu sou ali o 7º mesmo. Mas dessas lembranças do Rio de Janeiro, tem coisas curiosas, porque a gente brigava na rua também, né? E nem sei se vou contar que meu irmão era meu empresário na rua, arrumava briga para mim aqui, mas né, nas ruas. Mas isso era coisa da época, né? A criação era completamente diferente. Mas eu acho que extremamente salutar, eu tenho o maior orgulho disso. Eu tenho muito orgulho também, nós vivemos uma situação de muita dificuldade, né? Porque imagina, 10 irmãos, né? E seu pai fazia o quê? Meu pai trabalhava de tudo, trabalhava lá, que eu lembro bastante, meu pai cuidava de uma granja, num bairro chamado, eu acho que era Codora, um nome assim, ali eu acho que aí já na região, eu não sei se de Nova Iguaçu, né? Minha mãe conta, porque como eu saí pequeno eu lembro pouco, então eu vou mais pelo que minha mãe conta, meu pai também, mas minha mãe fala que nós moramos inclusive na estrada de Petrópolis também, uma época, né? Na década de 70, né? Por aí, 60 e pouco, 70. Mas eu lembro, assim, da infância, essas brincadeiras, essa vida diferente que os irmãos levavam. E estava sempre perto dos meus irmãos, né? Eles eram maiores, então tem aquela coisa, o irmão mais novo tem o irmão mais velho como ídolo, era meu caso. E o meu irmão, ele quase foi jogador de futebol, ele era craque de bola. Meu irmão era bom em bola de gude, bom em futebol, né? O Washington mais velho. Então, era meio que um ídolo, né? Que você idealiza, né? E como eram 10 filhos, a diferença de idade do mais velho pro você, que era o 7º, devia ser enorme, né? O Washington deve ter uma diferença de idade aproximadamente 8 a 10 anos. Então. Né? Aproximadamente de 8 a 10 anos.
Mas assim, eu lembro quando, na minha infância, quando eu cheguei em Jacareí para morar na rua, acho que é Rodrigo Alves, ali no Jardim Jacinto, se não me falha a memória, e nós pegamos uma enchente, né, ali também. Ali é famoso pelas enchentes ali, né? Transbordava, né, porque tem um córrego que existe, evidentemente, até agora ali. Eu acho que com o tempo futuro ali, eles talvez vão fazer alargamento e canalização das margens daquilo. Por que a sua família veio para Jacareí? Veio porque minha mãe e meu pai tinham parentes aqui também. E parece-me que receberam o convite para vir morar aqui, e vira e mexe eles apareciam lá. E um tempo eles resolveram sair do Rio de Janeiro e vieram para cá. E mesmo porque meu pai, naquela época, já estava trabalhando em Jacareí. Na antiga Papel Simão, depois Votorantim, hoje Fibria, se não me falha a memória. E então ele já estava trabalhando, o meu irmão mais velho já estava trabalhando. Então, para trazer os demais, foi só trazer o restante da família. Os dois já estavam morando e trabalhando aqui. Os seus avós que você falou que foi conhecer no Rio Grande do Norte, eram avós maternos? Eram maternos e paternos, né? São todos de lá? São, assim, o resumo da ópera, a minha mãe conta que ela e meu pai vieram para o Rio de Janeiro, mas antes deles morarem no Rio de Janeiro, a minha mãe fez uma incursão, ela veio morar na casa de um irmão em São Paulo, na Moca, porque um parente, não sei se foi a minha cunhada, adoeceu e minha mãe veio a pedido do irmão cuidar dessa irmã na Moca. E eu sou hoje um cara que eu adoro a Moca, embora eu não convivi com a Moca. Minha filha hoje mora em São Paulo, ali no Brás, e sempre quando eu saio com ela, eu falo para ela que eu quero ir a Moca. Então, passei muito pela Moca, lógico, pelo centro de São Paulo também. Mas foi assim que ocorreu. Depois disso, a minha mãe voltou para o Rio Grande do Norte e depois veio para o Rio de Janeiro cuidar também da esposa do cunhado dela, que viria a ser cunhado dela, o Geraldo, né, que é irmão do meu pai. E como é que era para você morar numa casa com essa quantidade de gente, que eram 10 filhos? Como é que era essa convivência, essa rotina aí? Seu pai pegando firme para sustentar ali os 10 filhos? Como é que isso funcionou? O convívio, vez ou outra, saía um atrito que é normal entre criança, né? Mas, assim, na minha cabeça, é muito salutar você ter bastante irmãos, né? Você, por exemplo, eu falo assim, eu tenho o maior orgulho dos meus irmãos, porque eles são pessoas que gostam muito de criança. Eu acho isso um traço muito bacana, né? Eles são tipo assim, tios, baba-ovos, pais, avós, então isso eu acho muito bacana, né? Porque eu tenho hoje um sentimento muito especial. Por exemplo, eu falo assim, que se eu não fosse jornalista, seria ator. E se não fosse ator, eu queria trabalhar com crianças carentes. Então eu tenho essa coisa. O convívio era assim. Agora, a manutenção disso não era fácil. Passamos muitas dificuldades, verdade seja dito. No Rio de Janeiro, mesmo eu tendo saído de lá com 5, 6 aninhos, eu lembro muito bem, claramente, a gente com dificuldade para se alimentar, né? Não diria que passava fome e ficava sem comer nada, porque minha mãe inventava coisas para a gente comer, né? E meu pai muitas vezes trabalhava longe até retornar, né? Chegava fora de hora, por exemplo. Então, e a minha mãe, eu tenho também carinho especial gigantesco por ela, é óbvio. Minha mãe se transformou numa costureira e matou a nossa fome, eu falo claramente isso, com as costuras. Eu lembro a minha mãe falando assim, vai no bazarzinho comprar um botão para camisa, para calça. E minha mãe fazia de tudo, e ela cortava, fazia calças para moças, para jovens, para vestidos, para mulheres. Ela se tornou, na minha opinião, uma costureira assim, referência. E até matou a nossa fome. Por conta disso, você começou a trabalhar cedo também? Comecei a trabalhar muito cedo. O meu primeiro emprego, eu lembro direitinho, vou falar o nome. Eu trabalhei na Ilka Flores, que era uma floricultura que ficava... era um pequeno corredor na entrada de onde hoje é o prédio do Habib's, ali na Praça Conde Frontin. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos, eu acho. Foi assim, eu falei para minha mãe, eu vou procurar um trabalho. E aí eu saí andando pela cidade e tal, e vi uma placa, precisa-se de entregador. Então eu comecei entregando flores na Ilka Flores, e de bicicleta. E fora isso, aí então lá eles ensinavam a gente a montar um ramalhete de flor para ser vendido, uma caixa com a flor que era muito comum vender. Ensinava a fazer
no vaso, o enfeite. Então, meu primeiro emprego foi com 13, 14 anos, no máximo, 13, 14 anos. Com dinheiro já para ajudando em casa, né? E o dinheiro era para ajudar em casa, com certeza. Né? E o jornalismo, ele aparece na sua vida de que forma? O jornalismo aparece na minha vida de forma até curiosa, porque se eu for falar, se você já sabia desde cedo que você queria ser jornalista, não é verdade. Quando eu estava fazendo o terceiro ano no Silva Prado, que Ceni Silva Prado, que o pessoal chamava, não sei se ainda se refere à escola dessa forma, ali na Rua Barão, né? Escola, eu acho que centenária, né? Já, né? E aí o que acontece? Eu e vários colegas falávamos para os professores, nós não sabemos que faculdade nós vamos exercer, que vestibular nós vamos prestar, para quê? Então, uma professora teve um momento muito bacana que ela falou assim, olha, vou reunir todos vocês que estão em dúvida, que queiram participar de uma reunião, para eu orientar. E aí ela chega e pergunta para todos o que eles querem ser. Alguns já meio que sabiam e estavam descobrindo ali, naquela reunião ali com a professora, o que sabia. E quando chegou a minha vez, foi bem curioso, porque ela falou assim, você quer ser engenheiro, dentista, tal, advogado, todas as profissões maravilhosas, mas eu falava não, eu lembro alguma coisa assim vagamente. Em algum momento ela falou, então vou mudar a pergunta para você, porque perguntar que profissão não está dando certo. Então vamos perguntar para você o que você gosta de fazer. E não precisa ser no trabalho, coisa que você gosta de fazer no seu dia a dia. Aí eu falei, eu gosto muito de assistir televisão. Aí ela puxou, falou, televisão, o que você gosta de assistir televisão? Aí eu falei, eu gosto de assistir telejornal, minisséries, né? E aí ela falou, jornal. Então, jornal é da área de televisão, é da área da comunicação, é da área de humanas, né? Aí eu falei, o que é isso, né? Aí ela falou assim, olha, na comunicação você pode fazer jornalismo, publicidade e relações públicas, era na época publicidade e relações públicas, né? E aí o que acontece? E aí eu falei, deu um quê assim. Na hora que deu esse quê, ela falou assim, ó, por exemplo, telejornal. Você gosta de assistir? Eu falei, gosto. Então foi assim, ela falou, então você podia fazer comunicação. E aí me explicou, eu falei, na comunicação você pode fazer jornalismo. Foi onde eu descobri. E curiosamente, quando eu penso em entrar no jornalismo, eu falei assim, olha, eu quero fazer aquela coisa de jovem. Eu falei assim, eu quero fazer TV ou rádio ou jornal. Isso então, já nos anos 80, né? Isso nos anos 80. Então, em 1985, quando eu concluí a Universidade de Jornalismo, foi assim. Eu descobri o que eu queria fazer. Mas o curioso é que eu não comecei atuando no que o meu projeto estava desenhado. Eu falei, quero fazer TV, aquela coisa toda, né? Quero fazer rádio. Né, que até hoje adoro rádio, sou um cara que eu falo que o rádio é uma coisa, se me convidarem assim, jamais eu diria não, né? Trabalhei inclusive na rádio aqui em Jacareí, depois a gente fala disso, mas foi assim, surgiu eu pensando em fazer TV, pensando em fazer rádio, e jornal seria a terceira opção. E curiosamente, e ainda bem, eu digo assim, eu comecei pelo jornal. Jornal impresso, né? Jornal impresso. E, quer dizer, isso me deu uma facilidade para fazer as outras atividades depois. Porque eu diria assim, se você faz teatro, a tendência é de você ir muito bem na TV, você ir muito bem nos demais. Né? Então, eu encaro dessa forma. Tá Foi certo. assim que eu entrei. Eu comecei. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.